Bônus que nós vamos falar dos bloqueios, como os bloqueios se constroem durante a nossa vida, onde eles ficam, né, para vocês entenderem melhor como isso tudo acontece no nosso campo energético. Esse é um módulo do nosso curso de humanoterapeuta, ok? Que é onde eu explico um curso bem mais profundo, onde a gente fala muito mais de energia, de espiritualidade, de técnicas mais profundas para o terapeuta energético poder atuar, né? Saber exatamente o que ele está fazendo. E eu estou liberando esse módulo para vocês porque eu acho muito interessante para vocês conseguirem entender exatamente o que é que a radiestesia está fazendo. Mas, para isso, para que eu dê esse movimento do bloqueio energético, né, essa construção desses blocos, eu preciso explicar uma coisinha para vocês. Eu vou explicar para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. Então, eu vou explicar de uma maneira simples, claro, porque eu não quero me aprofundar nisso aqui, até porque possivelmente não seja o interesse de vocês, mas é só para que vocês possam compreender o movimento dos bloqueios, né, a cristalização desses bloqueios. Tá? Então, eu vou precisar explicar para vocês duas coisinhas. A primeira, eu vou explicar sobre os nossos 7 corpos, tá? E também sobre os nossos chakras, de uma maneira bem sucinta para vocês conseguirem compreender mais ou menos, tá? Então, primeiro nós vamos falar dos nossos 7 corpos. Não sei, alguns já podem ter escutado falar e outros não, mas enfim. Os 7 corpos são a construção do nosso corpo até que ele chegue no nosso corpo físico. Então, tudo começa no que nós chamamos de Atma, tá? Seria o primeiro corpo. Vou dar esse número para ficar mais fácil. Então, o Atma, tá? É o corpo que nós chamamos da centelha divina, ok? Então, imagina mais ou menos assim, uma semente de uma planta. Quando você pega aquela sementinha de uma laranjeira, por exemplo, a laranjeira, ela não é impossível você plantar uma semente de laranjeira e nascer um abacateiro, concorda? Por quê? Porque ali, na semente da laranjeira, tem a informação primordial da laranjeira, né? Como se fosse um chip e nesse chip tem uma informação gravada nesse chip, ok? Então, quando você planta a semente da laranjeira, se você colocar de fato, colocar na terra, regar, colocar ali a sementinha. Depois de alguns dias, se você for lá e a terra estiver fértil, enfim, tiver todas as condições necessárias para nascer a planta, você vai perceber que começou a brotar. Se você for lá tirar, de novo, cavar e tentar tirar essa semente, você não vai encontrar mais a semente. Você encontra, né, o broto, a raiz indo para baixo e a folha subindo, mas a semente não está mais lá, ela desapareceu. Porém, ela está em toda a laranjeira, né, em todo esse broto. Por quê? Porque as informações que estavam ali, elas transferiram para toda a laranjeira. Então, nesse caso do Atma, é exatamente isso. No todo de um corpo físico, tem a centelha divina, tem a informação primordial, ok? Então, esse seria o primeiro corpo. O segundo corpo é o corpo búdico. Vou colocar aqui, ó. O corpo búdico de uma maneira muito simplificada, tá, gente? É só para vocês acompanharem o raciocínio. Quem já estuda esses processos sabe que é muito mais profundo que isso. Mas para compreender o raciocínio, o corpo búdico é onde estão os registros de todas as nossas encarnações. Tá? Então, tudo que a gente já viveu, né, ele está registrado, todas as nossas experiências. Então, sabe quando a gente tem uma sensação de déjà vu? Né? Que você passa por algum lugar e aí aquele lapso de memória, você parece que lembra de alguma coisa. Nossa, já vivi isso. Tem aquela, a gente até para assim, né? Tem aquela sensação, ai, será que eu consigo lembrar? Mas a gente não consegue. Nós temos um pequeno acesso, um breve acesso a esse corpo búdico. Por quê? Porque a gente não lembra de tudo, porque existe uma razão de ser assim. Porque se a gente não consegue lidar com alguns traumas, com alguns bloqueios, que é o que nós vamos estudar, alguns bloqueios em relação à nossa infância, por exemplo,
né? Ou uma mágoa muito grande, ou um trauma muito grande, se a gente tem uma dificuldade, passa a vida inteira para lidar com esses bloqueios, para lidar com esses perdões, enfim, imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente já viveu, né? De tudo que nos fizeram de mal e de tudo que nós já fizemos também para os outros. A gente não ia ter qualidade de vida, a gente não ia conseguir lidar. Então, o corpo búdico tem todos os registros, mas no movimento das nossas encarnações, a gente traz para trabalhar nesta vida só o que a gente está pronto para elaborar, ok? Então, do corpo búdico vai ser pego só o que a gente está pronto para elaborar, para trazer para essa encarnação. E aí isso é transferido para o que a gente chama de mental superior, o corpo mental superior, ou corpo causal. Então, vou colocar aqui mental superior. Superior, ok? Esse seria o nosso terceiro corpo. Ele é onde tem tudo o que a gente precisa para essa encarnação. Então, quando um terapeuta fala, vai lá para dentro de você, olha aí dentro, as respostas estão todas aí, de fato estão, eles estão todas aqui, né? As respostas que a gente precisa para a nossa vida, elas estão todas dentro do nosso corpo mental superior. Esse corpo, ele tem tudo o que a gente precisa, todas as situações que a gente vai ter que elaborar nessa vida. O nosso projeto de vida está dentro do corpo mental superior. Nosso projeto desta vida, nosso planejamento nessa vida, quando a gente resolveu encarnar. Tá? Então, tudo está lá. Então, a gente não vai ter acesso ao corpo búdico das outras encarnações, mas todo mundo tem condição de ter acesso ao seu mental superior. Né? Em estado meditativo, a gente entra em contato com o nosso mental superior. Tá? O outro corpo que vem na sequência é o nosso mental racional. Tá? Então, o corpo número 4 aqui é o mental racional. Esse é mais fácil de entender porque é o corpo da nossa racionalidade, ok? Então, tudo que a gente pensa, toda a nossa racionalidade está nesse corpo mental racional. Tá? Então, a partir daqui, nós temos depois um outro corpo, que é o nosso corpo, o corpo das nossas emoções, onde ficam registradas todas as nossas emoções, ok? Então, é o corpo emocional. O corpo emocional. Não, perdão, tá? O corpo emocional. Esse corpo é muito importante. Esse aqui é o corpo vibracional, ok? Então, a gente acha que tá tudo junto e que os tratamentos acontecem a partir do racional. Só que se você tentar, esses são corpos separados. Se você tentar tratar o corpo emocional, o corpo da vibração, a partir da razão, você não vai conseguir. Ok? Então, por isso que às vezes a gente sabe como mudar uma situação, mas não consegue. Emocionalmente a gente não consegue vibrar de outra maneira, porque aqui está a nossa vibração, a nossa frequência, as nossas emoções. Então, como é que eu consigo explicar isso aqui melhor? O corpo emocional, às vezes a gente sabe que não precisa sentir raiva ou que não deve sentir raiva de alguma coisa, tá? Então, racionalmente eu sei, não faz o menor sentido eu estar com raiva, mas eu sinto. Porque estão em corpos diferentes, porque a vibração da raiva está acontecendo. Então, mesmo sabendo que eu não devo sentir, entendendo que não faz sentido, eu acabo sentindo. Por quê? Estão separados. E é aqui que tudo que a gente viveu emocionalmente vai vibrar. E ele não é racional, é corpo de vibração. Então, tratar o emocional a partir do racional não vai ser possível, né? Então, por isso existem os bloqueios, os blocos que acontecem no nosso corpo emocional. O próximo corpo é o corpo duplo etérico. Esse é o corpo da nossa vitalidade, tá? O duplo etérico.
Então, ele é o corpo de toda a nossa vitalidade. Então, como se fosse, por exemplo, um fantasminha, onde nós temos toda a nossa... Para encarnar, nós precisamos desse corpo. Então, é como se tivesse, além do corpo físico, não tem o fígado, o rim, nós temos uma parte energética do rim, do fígado, ok? Então, essa parte energética é composta pelo corpo duplo etérico. E aí, depois do corpo duplo etérico, que é um corpo igual ao nosso, exatamente igual, tá? Só que no campo energético, que já é feito, constituído das energias, né, que existem no planeta Terra, ok? Depois do corpo duplo etérico, nós temos o corpo físico, tá? Que é a somatória de todos esses corpos, ok? Então, assim, ó, a gente tem uma centelha divina, Deus que habita em nós, o Eu Sou. Nós temos todos os registros de todas as nossas encarnações. Quando a gente resolve encarnar, a gente traz para o mental superior só o que a gente precisa para elaborar esta encarnação. A partir daí, eu começo a construção dos meus corpos. Então, a partir daqui é o que a gente chama de tríade superior. Quando a gente chega daqui para baixo, a gente chama de quaternário inferior. Esse corpo aqui já passa para o físico, aqui já é físico. Embora a gente não veja esse corpo e não veja esse e não veja esse, alguns até veem, ele já faz parte da energia do planeta Terra. Então, aí daqui a gente estipula um racional para que a gente possa construir o nosso corpo físico, tá? Então, esse corpo racional, ele não tem forma do nosso corpo, ele tem somente uma mente, ele é ovalado, é onde a gente começa a construir o nosso ego, a nossa individualidade, ok? A gente começa não ego enquanto egoísmo, mas enquanto indivíduo, o que me separa de você, ok? Então aqui a gente faz um planejamento. Então vamos imaginar que o nosso corpo mental racional é o arquiteto, né? Ele é quem vai fazer o projeto de como esse corpo físico vai precisar ser para que ele cumpra com o projeto de vida do mental superior. Então vamos imaginar, claro que vou colocar uma informação simples aqui, vamos imaginar que aqui no projeto de vida a pessoa vai ser um jogador de basquete. Então o mental racional, ele vai fazer um projeto para que aquela pessoa seja bem alta, né? Então, no projeto original, ele vai pegar as informações, o que é que eu preciso para cumprir com esse projeto de vida? E aí ele vai construir, o arquiteto que vai fazer o projeto de como vai ter que ser construído. A partir desse momento, ele cria uma forma, hein? Um formato específico para ter a construção daquele corpo físico. E aí vão entrar o corpo emocional, o que a gente chama de modelo organizador biológico, ele já tem o formato que foi construído pelo corpo mental racional, ok? Ele já tem o formato e aí agora nós precisamos aglomerar a energia do planeta, né, para construir esse corpo. E como é que nós vamos fazer isso? A partir da vibração, porque o corpo físico, ele é um aglomerado, né, de átomos. Ah, então, pura energia. Então, tudo aqui é energia aglomerada, energia condensada. Então, essa energia que é captada do próprio planeta, que vem dos reinos animal, mineral, vegetal e hominal. Então, enfim, todas as energias das plantas, da terra, enfim, precisam se aglomerar, né? Todos os átomos precisam se aglomerar para se concentrar. Já existe uma forma que foi construída pelo mental racional. E aí é a vez do corpo emocional vibrar com uma forma. Então, aqui é como se fosse um ímã, ok? Um formato, uma mente potente que atrai. E aqui uma vibração com uma forma. Estas vibrações são as nossas emoções, que quando a gente está se construindo, tá tudo bem, né? A gente tá perfeito, a gente tá de acordo com o projeto original, não tem nenhuma influência externa, nada que venha atrapalhar. Essa vibração, ela vai fazer a atração, a vibração junto com o ímã,
ok? Ela vai fazer o aglomerado desses átomos, dessas energias vitais, para construir o corpo vital, que é o corpo dupletérico, que é exatamente onde ficam os nossos chakras, ok? Claro que eles se conversam, os chakras conversam, mas é aqui que ficam os nossos chakras. Então aqui fica o nosso fantasminha, né? É onde tem tudo que a gente tem no corpo físico, como numa parte energética. A partir daqui, o corpo dupletérico anima o corpo físico. O corpo físico é só um corpo, é uma caixa de osso, de cartilagem, de pele, enfim. Quando a gente morre, né, aquilo que a gente vê no caixão, aquilo é o corpo físico, ok? O que anima o corpo físico é esse corpo da vitalidade. Quando a gente morre, esses dois corpos ficam, né? E por isso é importante esperar algumas horas em todas as religiões, enfim, tem um tempo para que essa energia volte, porque é a energia do planeta, para que ela volte para os seus reinos. Tá? O que é minério, por exemplo, o nosso osso, ele volta para o reino mineral. Ok? O que é vegetal, tudo que é água, volta para o reino vegetal. Tá? Então, quando a gente morre, a gente perde esses corpos. Então, aqui, uma das coisas mais importantes que a gente vê aqui é que essa parte aqui, no filme O Segredo, não sei se vocês já viram, o que é dito? Penso, sinto, materializo. Eu vou atrair para a minha vida. Eu penso no carro que eu quero, eu fecho os meus olhos, imagino eu dentro do carro, viajando, curtindo, sentindo aquilo, porque esse sentimento vai fazer a vibração necessária para atrair o que eu quero para mim, não é isso? E isso funciona para todas as coisas. Tudo que a gente quer atrair para a nossa vida, a gente precisa pensar, vibrar e construir. Porém, isso funciona tanto para coisa boa como para coisa ruim. Isso funciona tanto para a nossa saúde, para a construção de um corpo perfeito, como para uma doença. Tanto para a nossa vida fluida, como para um bloqueio, para um problema. Nós é que construímos tudo a partir desse mesmo princípio, desse mesmo projeto. Tá? Então, esses são os 7 corpos.